Quero cumprimentar a todos com a graça e paz de Cristo Jesus. Convido a abrir sua Bíblia, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estranhos e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se vergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Até aí. Santo Deus, graças rendemos ao Senhor, Deus, por tua palavra. Graças rendemos ao Senhor pela oportunidade de meditarmos, compartilharmos da tua palavra, da tua mensagem. Te pedimos agora que o Senhor abra nosso coração, nos dê o entendimento, ó Pai, da tua palavra. Encha, ó Pai, novamente nossos corações de esperança, Pai. Muito obrigado, Deus. Continua conosco, nos guardando e nos conduzindo, ó Pai, nesta mensagem para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, Eugênio Mussac, um palestrante e professor
Ele conta em um dos seus artigos que quando ainda era estudante de medicina, ele acompanhou uma visita de um médico e professor numa enfermaria onde recebia recém-operados do coração, pessoas que eram operadas do coração, ficavam nessa enfermaria recebendo ali o cuidado pós-operatório. Ele conta que essa visita, normalmente era uma visita mais branda, era uma visita para instrução daqueles acadêmicos que estavam se formando na medicina, para aprender ali a lidar com os pacientes. Mas ele conta que na primeira visita ao qual ele acompanhou esse professor de medicina, quando ele chega próximo da enfermaria, a sirene toca, porque havia ali uma emergência. Um daqueles pacientes tinha sido cometido ali de uma parada cardíaca. E logo aconteceu ali aquela correria, e o professor, auxiliado pelos acadêmicos, começou numa ação para tentar reanimar aquele paciente. Ali fez a massagem cardíaca, injetou remédios, e isso durou por horas. Já depois de um tempo, as pessoas que estavam ali, o auxiliando, o médico, já parece que tinham perdido a esperança. O desânimo tinha tomado conta deles. Até que então aquele médico, professor, pede uma tesoura, abre os pontos daquela operação, pega o órgão na mão e faz uma massagem direta. Impressionante que o órgão voltou a funcionar. Ele conseguiu trazer novamente à vida aquele homem. Todo mundo ali com uma expressão de espanto, mas o silêncio se mantinha, até que o médico falou: olha, às vezes isso acontece, às vezes eles morrem, mas a esperança continua viva. E aí então eu os trago novamente à vida. O palestrante, Bussac, que escreveu esse artigo, ele falou que foi o momento mais impactante da vida dele. Mas me surpreende a leitura que ele faz da esperança. Ele afirma: agora eu sei por que o pessoal fala que a esperança é a última que morre. Mas a leitura que ele faz, baseado aí na filosofia antiga grega, baseado na mitologia grega, que a esperança ela é filha da mentira e ela é má, e ela mostra o quanto o homem é fraco, e ela é uma bengala para um homem fraco. Ele chega a uma conclusão, mesmo vendo esse cenário, de que para ele esperança, ou verdadeira esperança, é aquela que é autenticada pela receita médica. Para ele, uma esperança para um paciente em estado grave, ela vem da caneta de um médico, autenticando que há a possibilidade de cura. O texto que a gente acabou de ler agora foi endereçado para pessoas que também estavam perdendo sua esperança. Mas, diferente de Bussac, essas pessoas não tinham uma autenticação da autarquia judaica ou romana, autenticando o fim da perseguição que eles estavam sofrendo. A desesperança tomava conta da vida deles. O autor aos Hebreus, então, escreve essa carta de maneira cristológica, e ele evidencia esse extraordinário Jesus. Ele mostra o quão superior Jesus é sobre todas as coisas. Ele mostra que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior aos sacerdotes, aos profetas, às cerimônias, aos tipos, às sombras, que Jesus é superior e que Jesus é extraordinário. E agora no capítulo 11, parece que ele pega na mão desses homens que estavam ali já perdendo a esperança, e como se entrasse no museu, mostrando uma galeria, ele vai mostrando a galeria dos heróis da fé. Ele vem trazendo e falando: olha, esses aqui são testemunhas, hoje formam aí uma nuvem de testemunhas, eles também passaram por processo semelhante ao de vocês, ou até pior. Mas pela fé, eles fizeram grandes feitos.
E ele passa então narrando aqui os grandes feitos desses homens pela fé. Ele pega na mão daqueles homens e mostra, olha, tá vendo essa galeria da fé aí? Tá vendo quão impressionante foi operado na vida desses homens? E quando a gente começa a ver a descrição desses atos, quando a gente começa a ver a magnitude das ações que eles operavam através da fé, a gente se pergunta, mas o êxito deles foi total, né? Mas na própria narrativa, se a gente seguir lendo Hebreus 11, a gente vê que não é bem assim. Acompanhe aí no verso 35, que a gente vê uma grande virada. O autor ele começa a falar dos êxitos desses homens, que eles fecharam a boca de leão, que eles passaram pelo fogo e não se queimaram, que eles fizeram grandes coisas e grandes feitos. Mas agora no verso 35, a gente vê que parece que há uma divisão aí. A parte B parece que já muda, parece que está falando de outras pessoas. No 35, a parte A, ele fala assim, mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Uau! Mas na parte B diz assim, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Parece que quando a gente traz uma perspectiva de herói dos nossos dias, isso aqui não casa bem, né? Eles tiveram grandes êxitos pela fé, mas pela fé também grandes sofrimentos. E a pergunta é, qual é a esperança que eles tinham? Qual era a esperança desses heróis da fé? Em que eles esperavam? Qual era a motivação que faziam eles permanecer? Que tipo de esperança eles se alimentavam? Que tipo de esperança nós, nos nossos dias, nas nossas aflições, no nosso cotidiano, que tipo de esperança nós temos? Que tipo de esperança tinha aqueles heróis da fé? Aqueles heróis da fé, eles tiveram êxito, também tiveram sofrimentos. Mas, à luz desse texto, à luz desse capítulo 11, eu posso afirmar que a esperança que eles tinham não era a esperança narrada aí por Eugênio Bussac. A esperança que eles tinham não era uma esperança que mostrava a fragilidade do homem e servia somente para um apoio para os seus fracassos. A esperança desse homem, a esperança desses homens, desses heróis, não era filho da mentira, era uma esperança verdadeira. Então eu posso afirmar que a esperança dos heróis da fé era uma extraordinária esperança. A esperança deles era uma esperança extraordinária. Era muito além da esperança ordinária que filósofos, estudiosos, sem Deus, proclamam e pregam. Era uma esperança extraordinária. E à luz desse texto nós vamos analisar e provar que essa esperança era extraordinária. E nós vamos ver que através de 3 fundamentos. O primeiro fundamento que prova que essa esperança ela era extraordinária, era porque ela era certificada por Deus através da sua palavra. A esperança dos heróis da fé é certificada por Deus através da tua palavra. Acompanha comigo aí o verso 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ir. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ir. Ele foi na esperança
que foi certificada pela palavra de Deus. A esperança desses homens não era algo subjetivo, não era algo que se criava somente para cobrir uma frustração. A esperança desses homens não era um mero pensamento positivo. A esperança desses homens era algo que era certificado, e era certificado pela palavra de Deus. Por isso ela era extraordinária. Volte comigo aí no capítulo 6, verso 13 e 14. (verso 13 e 14) diz assim: Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei, e te multiplicarei. Certamente, uma certificação vindo da boca de Deus para Abraão. Abraão, quando ele sai da sua terra sem saber para onde ir, ele não saiu como um lunático, ele não saiu como um fanático, ele não saiu de forma insana, mas ele saiu com a certificação que veio da própria palavra de Deus. Nota que Deus, ele diz que não tinha ninguém superior a ele para que ele jurasse, então ele jurou por ele mesmo. Deus jurou por ele mesmo para cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Nós conhecemos a história e no capítulo 12 de Gênesis nós vemos Deus fazendo promessa a Abraão. Abraão e Sara, que não tinham filhos, Deus promete um filho e promete não só um filho, mas promete uma grande descendência, uma descendência incontável para eles. Eles recebem essa promessa e essa promessa ela teve a certificação da palavra de Deus. Então ele sai sem saber para onde ir, mas com a autenticação direta de Deus. E Deus diz que, no capítulo 6, nós vimos que ele fala que não havia ninguém superior. Então ele jura por ele mesmo. Se a gente olhar Jeremias, capítulo 34, verso 18, nós vamos ver como que eram feitos os pactos do Antigo Testamento. Quando homens firmavam um compromisso com o outro, deveria matar animais, cortar os animais no meio, colocar uma parte do lado esquerdo, uma parte do lado direito, e os dois homens que estavam fazendo o pacto, que estavam fazendo a aliança, passavam ali por meio daqueles animais, e eles então faziam o seu compromisso. Se o compromisso fosse quebrado, se a palavra deles fosse papo furado, então eles eram consumidos pelo próprio Deus como aqueles animais, despedaçado como aqueles animais. Olha aí comigo, a leitura. Jeremias 34, 18, diz assim: farei aos homens que transgredirem a minha aliança e não cumprirem as palavras da aliança, que fizerem perante mim como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Então era assim que era feito o pacto. Era dessa forma que os compromissos eram feitos. Dessa forma funcionava o sim, sim, o não, não. Dessa forma não era necessário falar, eu juro por Deus. Dessa forma a palavra dita era um compromisso, era uma aliança, era algo firmado. E Abraão, ele ouve essa autenticação do próprio Deus através da tua palavra. Mas observamos que essa promessa que Deus faz a Abraão, no capítulo 15, Deus faz essa cerimônia com ele. Deus então, Abraão vê através de uma visão, e Deus o chamando para matar os animais, cortar os animais no meio, fazer esse ritual do pacto, esse ritual da aliança, esse ritual do compromisso que o próprio Deus fazia com ele. Mas o que me chama muito a atenção e que enche o meu coração de esperança, de alegria, é que
no momento da ação ali do pacto, no momento da execução desse cerimonial, Abraão pega no sono. Abraão dorme. E Deus, numa manifestação, Ele mesmo passa ali no meio daqueles animais e Ele se compromete com Ele mesmo. Isso nos enche de esperança. Isso, eu creio que encheu o coração de Abraão de esperança, porque nós somos falhos, somos homens, somos pecadores. Abraão podia, em qualquer momento, descumprir o pacto. Abraão, em algum momento, podia falar: eu quero voltar da terra onde eu saí, eu não quero prosseguir com isso. Abraão era falho. Deus, sabendo disso, Ele jura por Ele mesmo, Ele faz o pacto com Ele mesmo, e Ele cumpre as promessas na vida de Abraão em amor ao seu próprio nome. Autenticado, é impossível, é inerrante. A autenticação da esperança daqueles homens, dos patriarcas, veio da própria palavra de Deus. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária. Essa esperança ela é extraordinária porque ela é autenticada pela própria palavra de Deus. Salmo 119, verso 81, na versão NVI diz assim: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. O salmista categoricamente diz: olha, a minha esperança está firmada na tua palavra. Palavra essa que vem a certificação, que essa esperança é algo concreto, que eu não espero algo aleatório, eu espero algo que vai cumprir, eu mantenho essa certeza. No verso 1, vimos a definição pela fé, que aparece tantas vezes nesse capítulo 11, vemos que a definição é a certeza daquilo que esperamos. E essa certeza ela é autenticada, então, pela própria palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 5, nós vemos Pedro, depois de ter passado a noite toda lançando a rede, Jesus então o desafia a lançar novamente pela manhã. E Pedro ele faz algumas ponderações, mas no final ele diz assim, parte B: mas sob tua palavra lançarei a rede. Sob tua palavra lançarei as redes. Sob tua palavra colocarei. Sob tua palavra farei os meus investimentos. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Nona igreja, somos desafiados diante dessa palavra a colocar todos os nossos esforços, todos os nossos empreendimentos sob a luz da palavra de Deus. É normal agora, nessa época de ano, fazermos estimativas, colocarmos expectativas, metas, fazermos aí a nossa programação, mas essas programações geram uma esperança de dar certo. E todo esse empreendimento que de repente você está elaborando aí, ele só tem uma autenticação, ele só tem uma garantia de conclusão sob a luz da palavra de Deus. Somente sob a luz da palavra de Deus temos a certeza daquilo que esperamos. Se tiver contingente ao que a palavra de Deus fala, se não estiver infringindo o que a palavra de Deus fala, pode ter certeza que ela é certificada pela própria boca de Deus. Essa esperança também dos heróis da fé, ela é extraordinária, porque ela vem de fatos que não se vê. Acompanha comigo aí. Verso 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 24 e 25, ele diz assim:
porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então no verso 13 diz assim, ó: todos estes, fazendo uma menção aí aos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, suas famílias, todos estes que receberam a promessa sobre a terra e de que uma geração inumerável, mas não contemplaram com os olhos físicos. Eles receberam essa promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência ia ser incontável, que eles tomariam posse da terra, mas sob essa esperança, sob essa esperança, ele viveu uma vida. Ele redirecionou a vida dele em função dessa esperança, que foi autenticada pelo próprio Deus. Com os olhos físicos, Abraão não viu o povo de Israel tomar posse da terra. Com os olhos físicos, Abraão não contemplou a sua descendência inumerável, comparada às estrelas do céu. Mas ele viveu olhando pelos olhos da fé. Ele contemplava a concretização dessa promessa, porque ela foi autenticada pela boca do próprio Deus. E diante dessa esperança, ele toma uma atitude de vida. A atitude de vida que Abraão tomou, vivendo por uma esperança que com os olhos físicos ele não contemplava, ele viveu então na esperança de possuir a terra. Ele andou nessa terra, não como proprietário ainda, mas como peregrino. Olha aí, verso 13, parte B: e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse modo de vida que Abraão tomou, esse modo de vida que ele adotou com essa esperança, que os olhos físicos não contemplavam, ele tomou uma atitude de viver então, agora, com os olhos voltados naquilo que não se vê. Isso permitiu viver nessa terra, viver neste mundo, entendendo que ele não era desse mundo. O que ele olhava era para uma pátria celestial, uma pátria muito superior a esta. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Abraão viveu com essa perspectiva, porque a esperança dele não estava firmada nas coisas deste mundo. Nós vemos Pedro dizendo assim, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro aqui exorta: olha, vocês devem viver conforme o propósito. Vocês devem viver conforme o propósito que vocês foram chamados. Vocês não foram chamados para viver nessa terra aqui, para criar raiz, para ficar aqui eternamente, para ficar aqui para sempre. Mas vocês são peregrinos nesse mundo. Então, vivendo assim, vocês têm que se abster das paixões carnais. Então, vivendo assim, vocês têm que se desprender das coisas que contaminam nesse mundo. Então, vivendo assim, com essa esperança em coisas que não se vê, é possível nós usufruirmos das bênçãos que Deus nos dá aqui nessa terra, sem colocar o nosso coração nessas coisas, sem colocar o nosso coração nessas coisas visíveis, sem colocar a nossa paixão inteira nas coisas criadas, nas coisas visíveis.
No verso 3 diz que essas coisas visíveis, elas foram criadas pelas coisas invisíveis. Aquilo que não, nossos olhos físicos não contemplam, é que criou todas as coisas. Então Pedro chama a atenção, olha, viver com essa expectativa de esperança, uma esperança que é no invisível, que é nas coisas que os nossos olhos físicos não vê, leva-nos a desprender das paixões terrenas. E a pergunta é, meus irmãos, aonde temos colocado a nossa esperança? Será que é nas coisas visíveis, nas coisas carnais, nas coisas que geram pecado, nas coisas que contaminam? Livro de João, capítulo 15, verso 19, diz assim: não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. O próprio Jesus afirmando, olha, não somos deste mundo, pelo contrário, deste mundo escolhi, deste mundo tirei meus eleitos, deste mundo tirei meus eleitos para viver numa esperança naquilo que não se pode ver, numa esperança muito maior do que isso que os seus olhos carnais contemplam. Eu chamo vocês a não vislumbrar somente com a pátria visível, mas com uma pátria celestial. Então, vivendo com essa expectativa, com essa esperança, é uma certeza de viver melhor, é uma certeza de usufruir melhor as coisas deste mundo, porque nós não somos desse mundo, e a nossa esperança, o que nos move, os olhos físicos não podem ver. Versículo 27 diz assim, ó: pela fé, falando de Moisés, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O que Moisés via com os olhos naturais era o rei do Egito, a autoridade máxima, a cólera de Faraó, enfurecido, mas ele não temeu, pois tinha uma extraordinária esperança, e ele o fazia enxergar, essa esperança extraordinária fazia ele enxergar o invisível. O que ele via ali era a autarquia do Egito, furioso contra ele, tentando impedir ele executar o ministério pelo qual o próprio Deus o chamou a fazer, o próprio Deus o autenticou, e ele conseguiu ali, diante de toda aquela ameaça, diante de toda aquela autoridade de Faraó, ele só enxergava com os olhos da fé aquele que era invisível. A esperança dele não estava naquilo que ele via. Meus irmãos, quantas vezes a esperança, a nossa esperança, ela é depositada nos governantes, nos partidos, nas entidades, nas instituições. A nossa esperança, muitas das vezes, é focada nessas coisas visíveis. Moisés não tomou conhecimento de toda aquela ameaça que vinha de Faraó. Os olhos dele estavam voltados na autoridade máxima, que era a autoridade sobre Faraó, que os olhos físicos não viam, mas pela fé ele contemplava Deus a cada instante. Por último, nós vemos que essa esperança, ela é extraordinária, porque ela está voltada naquilo que a gente não vê, olhando o exemplo de Noé. Olha aí o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
Que extraordinária esperança! Estudiosos dizem que até aquele momento do dilúvio nunca havia chovido na terra. Pela fé, então, Noé, ele prepara uma arca numa esperança que Deus iria julgar a corrupção da humanidade por meio de algo que nunca foi visto na terra, por meio de algo que olhos nunca haviam contemplado, por meio de algo que nunca tinha acontecido. Que esperança extraordinária é essa de Noé! E somos convidados também a ter essa esperança extraordinária, uma esperança naquilo que nossos olhos nunca viram. Em terceiro lugar, essa esperança ela é extraordinária porque ela é o extraordinário Jesus. Essa esperança ela é extraordinária porque ela é o extraordinário Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim, ó: foi a respeito desta salvação que os profetas, quando ele fala que os profetas, ele está se referindo a todos esses heróis da fé, indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Quando a gente olha todo esse sofrimento que esses homens passaram, e passaram aí com alegria, passaram aí com fidelidade, passaram aí com perseverança. E a pergunta inicial, qual era a esperança desses homens? Qual era a esperança dos heróis da fé? A esperança dos heróis da fé era o próprio Cristo. A esperança desses homens era o próprio Cristo. E quando eles passavam por esse sofrimento, quando eles passavam por essas perseguições, quando eles passavam por essas aflições, eles passavam entendendo que eles estavam dando um testemunho referente ao Cristo, que viria e que se sofreria. Nós lemos aqui na liturgia, o próprio Isaías, um dos citados aqui, os heróis da fé, possivelmente aquele que foi cerrado ao meio. O próprio Isaías, ele fala do servo sofredor, e ele fala o quão o Messias prometido haveria de vir sofrer na terra. Quando ele passa por esse sofrimento, ele passa com essa esperança firme e extraordinária, porque ele passava com a esperança do próprio Jesus. Ele sabia que aquele sofrimento dele ele não chegaria perto do Redentor. Ele sabia que aquele sofrimento dele ali não chegaria perto do extraordinário Jesus. E ele passa ali firme, porque a esperança dele era o extraordinário Jesus. Nós vemos aí no versículo 39 e 40, que diz que, acompanha comigo a leitura aí, ó. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Nós vemos isso lá também no verso 1, dizendo que, nos primeiros versículos, falando que também eles tiveram um bom testemunho. E esse bom testemunho foi exatamente testemunhar aí os sofrimentos que Cristo, o Messias, o prometido, haveria de passar por cada um deles. Sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Verso 39 diz que eles viveram assim, mas eles não tiveram a concretização dessa promessa. E qual era essa promessa que eles tinham? O próprio Jesus, o extraordinário Jesus. Muitos destes
heróis da fé citados aqui, eles escreveram, eles testemunharam, eles profetizaram, eles falaram algo de Cristo. Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, foi o primeiro a trazer essa promessa. Gênesis 3, ele fala daquele que esmagaria a cabeça da serpente. A extraordinária esperança vinha do extraordinário Messias, do extraordinário Jesus. Nós vemos Isaías cerrado ao meio, várias profecias sobre Jesus. Nós vemos os profetas falando das coisas futuras relacionadas ao extraordinário Jesus. O autor aqui destaca que, apesar do bom testemunho dos heróis, eles não tiveram a concretização dessa promessa. Eles não viram com os olhos físicos essa promessa. Eles não viram a vinda do Messias. Eles não viram a vinda do extraordinário Jesus com os olhos físicos, mas a todo instante contemplava ela com os olhos da fé e vivia uma vida voltada para essa esperança, de modo contingente ao que eles esperavam. Nós vemos que Abraão, ele recebeu essa promessa de uma grande descendência que seria abençoada, e essa descendência seria abençoada através do descendente. E este descendente é o extraordinário Jesus. Abraão não contemplou com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, ele tomou posse que da sua descendência sairia o descendente, o extraordinário Jesus, que era capaz de abençoar todas as nações, não somente o povo de Israel, mas todas as nações que crescem nele. Este extraordinário Jesus era o alvo, o foco da extraordinária esperança, então, dos heróis da fé. Nós vemos Jacó também dizendo, em Gênesis 49:10, não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão do comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, a quem devem obediência aos povos, fazendo menção de Jesus. Tem várias referências falando sobre essa esperança do extraordinário Jesus. Nós podemos ver Jesus de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver Jesus, era a esperança daqueles que esperavam ele. Ele vinha ainda pela primeira vez, e ele continua sendo a esperança daqueles que testemunharam que ele já veio, mas estão agora visando a sua segunda vinda, a sua segunda vinda. Jesus, ele é a extraordinária esperança. Nós vemos Zacarias, que foi apedrejado, aí citado aqui também como os heróis da fé. Ele contemplava a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, isso registrado no seu livro. Então, meus amados, quando perguntarmos, esses homens fizeram tudo isso, esses homens sofreram tudo isso, esses homens permaneceram de pé pela fé em que eles esperavam, qual era essa esperança? Eu posso afirmar que era uma extraordinária esperança. Era uma extraordinária esperança porque foi autenticada pela palavra de Deus, porque era de coisas que não se viam, e porque era o próprio extraordinário Jesus. Quero convidá-lo a abrir comigo em Romanos, capítulo 13, verso 15. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus amados, o autor aos Hebreus dá continuação a esse capítulo 11,
nos primeiros versos do capítulo 12. Depois de ele ter passeado com aqueles homens que estavam à beira da desfalência, à beira do jogar a toalha, ele traz aqueles homens, ele mostra aquela galeria da fé, e ele diz aí no capítulo 12: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvens de testemunha. Ele mostra, olha, ficou um legado aqui. Olha, esses homens, eles foram extraordinários por causa do extraordinário. Esses homens, eles eram carne e osso como nós. Esses homens enfrentaram coisas parecidas como nós. Esses homens pecaram. Esses homens foram perdoados. Esses homens tiveram grandes feitos, mas esses homens agora servem como uma boa inspiração, entendendo que são igual nós, que são parecidos com nós. Mas olha a parte B do verso 1:12, ele diz assim, ó: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, respeitando, entendendo o legado que esses homens fizeram, entendendo que assim como Deus manifestou na vida deles, é capaz de fazer essa manifestação na nossa vida também. Mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e esta está assentado à destra do trono de Deus. Agora o autor dos Hebreus, ele fecha esse assunto dizendo, olha o que Deus fez na vida de homens comuns como vocês. Agora, o exemplo maior é um extraordinário Jesus. Viva uma vida, corra a carreira que lhe foi proposta, viva os anos que lhe foi determinado com os olhos fitos em Jesus. Essa esperança, ela vai ser renovada todos os dias. Certa vez Jeremias, falando no livro de Lamentações, ele diz no capítulo 3, quero trazer à mente aquilo que me traz esperança. Porque ele tinha descrito um monte de coisas negativas que estavam acontecendo com eles. Ele tinha descrito o tamanho da tribulação que ele estava passando, o tamanho dos sofrimentos. Ele estava descrevendo ali todos os percalços da vida. Percalços esses que eu e você, meu irmão, enfrentamos todos os dias. Percalços esses que às vezes nos desestimulam, às vezes tira a nossa esperança, às vezes nos coloca para baixo. Mas diante desse relato todo, ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que traz esperança a ele fala no verso seguinte, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre ele todas as manhãs, a cada dia. E essas misericórdias, ela tem um nome chamado Jesus Cristo. Essa misericórdia pelo qual você e eu não somos e não fomos consumidos, se chama Jesus Cristo. Ela tem que encher o nosso coração. Essa esperança para enfrentar o cotidiano. É nessa esperança que somos convidados a celebrar esse momento festivo de dezembro. É essa esperança que nos leva a celebrar o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal. É essa esperança que nos leva na comunhão com nossos entes queridos, a cada confraternização, entendendo que nós vamos usufruir de tudo isso aqui, mas a nossa mente está lá numa pátria celestial, e que isso aqui só representa um pouco, um mínimo, uma partícula mínima do gozo que está preparado para nós nas mansões celestiais. Então, em que consiste a esperança? Em que consistiu a esperança daqueles heróis da fé? Jesus Cristo. O que deve consistir a nossa esperança? Jesus Cristo. Quero convidá-lo a se colocar de pé.
Verso 40 diz assim: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqueles homens viveram uma vida pela fé, que trouxe grande testemunho, viveram na expectativa da vinda do Messias, tinham a revelação em andamento, mas pela graça de Deus, Ele preparou para nós algo superior àqueles homens. Nós temos hoje a revelação completa. Deus falou de várias maneiras através daqueles homens. Hoje Ele fala através da Tua palavra, através de Jesus Cristo na Tua palavra. A revelação está completa. Já temos a autenticação que Jesus já veio. A expectativa que eles mantinham da vinda de Jesus, nós temos essa certificação. Agora nossa esperança está voltada para a segunda vinda. Nós temos agora essa revelação completa. O que vamos fazer agora diante disso? Deus preparou algo superior a heróis para nós, pela graça dEle. Meus irmãos, isso é motivo de louvor, isso é motivo de ação de graça, isso é motivo de agora pegar e colocar a nossa esperança única e exclusivamente em Jesus. Senhor Deus, graças rendemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o motivo da nossa esperança. Ó Pai, eu oro agora, nesta manhã, pelos aqueles que podem ter chegado aqui hoje se arrastando, já estão desesperançosos, estão desistindo da sua família, estão desistindo do ministério, estão desistindo da sua profissão, estão desistindo dos seus sonhos. Mas eu louvo ao Senhor, porque a tua bondade dura para sempre. E eu acredito que ela se renovou nesta manhã sobre nós. Ó Pai, que possamos receber, ó Deus, a tua esperança que se renova sobre nós todos os dias e viver em conformidade a ela. Como aqueles homens, ó Pai, que decidiram viver pela fé, que enfrentaram dificuldades pela fé, tiveram êxito pela fé, testemunharam pela fé, tiveram um bom testemunho, fizeram tudo isso pela fé. Ó Pai, nos ajuda, nos reveste, que o Teu Espírito Santo possa nos revestir de tal maneira, que possamos ser alimentados de tal maneira pela essa esperança, e que possamos viver uma vida digna, uma vida que testemunha, uma vida que glorifica o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a usufruir deste momento tão gracioso, deste período de celebração do nascimento de Jesus, e que possamos, em nome de Jesus, apresentar o verdadeiro sentido do Natal para todos aqueles que de repente estão celebrando de forma errônea, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continua nos fortalecendo e renovando nossas esperanças todos os dias. Te peço assim, ó Pai, em nome de Jesus, em nome do extraordinário Jesus, que nutre a nossa esperança. Amém, Jesus. Irmãos, nós estamos terminando o nosso culto. Como um último ato antes da bênção, eu queria que você olhasse para essa imagem que está projetada aqui. Essa imagem tem esse céu de muitas estrelas e ele faz a gente lembrar uma parte da história de Abraão, quando ele estava profundamente desanimado e Deus o chamou para fora, para a tenda e disse: olha para as estrelas, e se você puder contar as estrelas que estão aí, você também poderá contar como vai ser grande a sua descendência. Ali Deus encheu de novo o coração de Abraão de esperança, e ele creu na palavra do Senhor. E ali a gente tem também uma estrela assim sobressaindo, me faz pensar, né, no meio de toda essa descendência que foi dada a Abraão, aquele descendente que no dia do seu nascimento uma estrela brilhou de forma especial, e esse é Jesus Cristo, o descendente que tirou o pecado
de nós. E eu quero convidar você a deixar renovar a esperança no seu coração. Nós não temos que esperar ano novo para nossa esperança ser renovada no Senhor. Nós esperamos e já recebemos a Cristo Jesus. Ele renova a esperança no seu coração. Creia, coloque a sua fé na pessoa do Senhor Jesus e viva a esperança que Ele já plantou no seu coração. Feche os seus olhos então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.